Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André Martini, sou químico pela UFG, perito criminal da Polícia Científica de Goiás. Já atuei nas duas partes da perícia aí, né? Tanto perícia de local quanto perícia de laboratório. Atualmente estou no laboratório químico, na seção de química forense aqui em Goiás. Vamos falar aí um pouquinho para vocês de química orgânica. Vamos começar com química orgânica, resolução de exercícios, visando o concurso aí do perito criminal do Rio Grande do Sul. E aí, não vamos perder muito tempo, já vamos entrar direto no assunto. Quando a gente fala de química orgânica, a gente está falando basicamente da química dos compostos do carbono. Quase todas as espécies que possuem carbono em sua constituição são exemplos de compostos orgânicos. Quais espécies que a gente tem carbono na sua constituição e não são orgânicos? Por exemplo, se a gente trabalha com essa espécie aqui, ó, o CO2 ou o ácido cianídrico, observe que essas espécies apresentam carbono em sua constituição, mas não são classificados como compostos orgânicos. O elemento chave aqui na química orgânica é o carbono, mas existem espécies que não possuem carbono, que possuem carbono, mas não são orgânicos, são espécies inorgânicas, como o dióxido de carbono e o ácido cianídrico. Se a gente pega já essa espécie aqui, ó, por exemplo, um gás derivado aí, por exemplo, de fontes de petróleo, o etano, ele já tem carbono em sua constituição e é um composto orgânico. Aqui ele apresenta química, reatividade, quando eu falo de química, semelhante a composto orgânico. Aqui não. A reatividade, né, e a disposição dos átomos é um pouco diferente. Tudo bem? Tá, nesse início, para a química orgânica, como a gente vai falar da química do carbono, vamos começar um pouquinho com teoria estrutural, um dos tópicos lá do seu edital, né? Dentro de teoria estrutural, a gente pode, por exemplo, começar com um exercício aí que fala sobre classificação de átomos de carbono. Os carbonos, quando eles estão constituindo um composto orgânico, eles podem ser classificados como, por exemplo, quanto ao número de carbonos que está ligado diretamente ao carbono que você está classificando. Assim, ó, vamos supor que eu tenho esse composto aqui, orgânico, H3C, CH, CH3, CH2, CH, só C, CH3, CH3, CH3. Observe, este composto orgânico, e aqui está a fórmula estrutural plana dele, só tem carbono e hidrogênio, né? Então, eu tenho uma sequência de carbonos aqui constituindo um composto orgânico, né? Essa fórmula toda representa um composto orgânico. Eu posso, por exemplo, em um dos itens do concurso, te dar a fórmula estrutural plana de um composto orgânico, como esse. Provavelmente no seu concurso será um pouquinho mais complexo, né? A gente vai começar com uma coisa mais simples. E te perguntar em um dos itens, olha, qual que é a classificação desses átomos de carbono, né? Então aqui, não vamos preocupar muito com a nomenclatura, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai numerar esse composto da direita para a esquerda, porque eu tenho uma proximidade com radicais aqui, ou grupos orgânicos, então 1, 2, 3, 4, 5. O que eu estou numerando aqui, a gente está chamando de a parte principal, a cadeia principal desse composto. Lembrando que a cadeia carbônica é só o encadeamento de átomos de carbono. O que sobrou, a gente chama de grupos orgânicos. Peraí. Ó, aqui é um grupo orgânico, aqui é um outro grupo orgânico e aqui é um terceiro grupo orgânico. Tá, o que eu quero aqui é o seguinte, é classificar átomos de carbono, além de falar um pouco sobre o composto orgânico aqui, né? E aí eu vou classificar assim, ó, de acordo com o número de átomos ligados diretamente a ele. Por exemplo, vamos supor que eu quero classificar, vamos começar aqui, ó, eu quero classificar o carbono número 1. Observe que o carbono número 1 ele está ligado diretamente a um
carbono. Então, este carbono número 1 aqui, ó, eu vou classificá-lo como um carbono primário. Vou pular o 2. Olha o 3. O carbono 3, está vendo? Ele está ligado diretamente, não a hidrogênio, né? A um carbono, 2 carbonos. Então, esse carbono número 3 aqui, eu vou classificá-lo como secundário. Observa o carbono 4. O carbono 4, ele está ligado diretamente a 1, 2, 3 átomos de carbono. Então, o carbono 4 eu vou classificá-lo como terciário. Tudo bem? Olha o carbono número 5. Está ligado diretamente a um único carbono, o carbono 4. Portanto, se ele está ligado a só um, eu classifico ele como primário. Observe que os carbonos da extremidade, então, ó, como estão ligados a só um outro átomo de carbono, eu vou classificar como primário. Sim? E o último aqui, ó, como ele está ligado diretamente a esse carbono número 2, né, a 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, eu vou classificá-lo como quaternário. Beleza? Simples, né? Então, vamos lá para a questão. Vamos lá para a questão direto aí na sua tela. Ó, na fórmula representada abaixo, as quantidades totais de átomos de carbono primário, secundário e terciário são, respectivamente... Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos percorrer esse composto aí da esquerda para a direita. No meu referencial aqui, né? Então, eu tenho, ó, o carbono 1, o carbono 2, o carbono 3, o carbono 4, o 5 e o 6. Observe, quantos carbonos primários eu tenho? Eu falei para vocês o seguinte, se um carbono é primário, ele está ligado diretamente a um único carbono. Os carbonos das extremidades do composto orgânico, eles são carbonos primários, né? Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos primários. Eu gosto de fazer assim, né? Eu gosto de analisar na prova, né? Eu gosto de analisar ao mesmo tempo a questão e já estou dando uma olhadinha nas alternativas. Observe que você ficou com duas, né? A e E. Então, bora dar sequência. Quantos carbonos secundários eu tenho? O secundário é aquele ligado diretamente a outros 2 carbonos, né? Então, esse aqui é secundário, ó. Esse é secundário. Tem mais algum secundário? Não, né? Então, um carbono secundário. O carbono 4 é o carbono secundário. Tá, e carbonos terciários? Observe, são aqueles que estão ligados diretamente a 3 outros carbonos, né? Olha o 2, o carbono 2. Ele está ligado a 1 carbono, 2, 3. Então, o carbono 2 é um carbono terciário. O 3 também, né? E o 5 também. Tranquilo, né? Tá, então eu tenho 5 primários, só um secundário, que é o carbono 4, e 3 terciários, né? O 2, este, o 3 e o 5. Tá, então, alternativa para essa questão, letra A. Tudo bem? Então, classificação de átomos de carbono é beleza, né? Eu já vou aproveitar essa estrutura aqui para falar algumas coisinhas também do carbono, assim, que, né, a gente fala diretamente aí na estrutura. Observe que o carbono, pessoal, e qualquer átomo de carbono é tetravalente, né? Significa, então, que ele está fazendo 4 ligações químicas de algumas formas. Por exemplo, nessa estrutura química aqui, todos os carbonos fazem ligação covalente do tipo simples. Ligação covalente, caracterizada pelo compartilhamento de pares eletrônicos. Ligação covalente simples, só um par eletrônico sendo compartilhado. Então, nessa estrutura, eu só tenho carbonos fazendo ligações covalentes simples. Por exemplo, ó, vamos pegar esse aqui da extremidade. Eu tenho o carbono fazendo uma ligação covalente simples com o carbono da sua direita aí, ó, e fazendo uma ligação covalente simples com cada hidrogênio. Então, aqui o carbono está se ligando, né, através de ligações simples com o carbono da direita e 3 hidrogênios. Tudo bem? Beleza, né? Bom, é um pouquinho mais de teoria aí dentro desse exercício. Bora dar sequência aí nos exercícios, ó. Esse exercício 2 te mostra a fórmula de um composto orgânico
Esse tipo de representação de composto orgânico aqui a gente chama de bond line ou linha de ligação, né? Por exemplo, ó, eu posso substituir essa fórmula estrutural plana por um tipo de representação que a gente chama de bond line. A bond line é esses traços aí, né, que a gente vai representar compostos orgânicos. Este composto aqui em bond line ficaria assim, ó. A cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cada vértice aqui representa um carbono, cada pontinho, né, e cada união de segmento de reta representa um átomo de carbono. Observe que, então, no carbono 2 aqui, ó, eu tenho 2 grupos metila. Eu poderia fazer assim, ó, né? Fazer um segmento de reta aí representando esses 2 grupos CH3. No carbono 4 também eu tenho um outro grupo metila, ó. Eu posso representar por um segmento de reta. Tá, então, aqui, ó, essa representação é a representação bond line dessa fórmula estrutural. Então, deixa eu já fazer uma observação aqui. O que o cara pode pedir quando ele te apresenta a bond line? Né? Pode ser um dos itens da questão. Ele te dá a bond line e pergunta a fórmula molecular. Então, você vai ter que identificar o número de átomos de carbono e o número de hidrogênios que não estão destacados. Beleza? Tá, então, essa é a bond line dessa fórmula estrutural plana. Voltando aqui para a nossa tela, no nosso exercício. Então, aqui eu tenho uma representação bond line de um composto. Observe que esse composto orgânico, além de carbono e hidrogênio, que está representado por esses segmentos de reta aí, ó, tem oxigênio em sua estrutura, né? Tá, então, é um composto constituído por carbono, hidrogênio e oxigênio. Beleza. É um composto orgânico porque, essencialmente, ele é constituído por carbono, né? E apresenta reatividade de compostos orgânicos. Vamos lembrar um pouquinho da questão anterior. Se eu fosse classificar os átomos de carbono, pessoal, ó, esses átomos da extremidade, lembra? São primários. Não é isso? Observe que esse aqui está ligado diretamente a outros 2, então ele é secundário. Esse aqui seria terciário. Toma cuidado com essa aqui, ó. Tá vendo? Esse carbono que eu vou assinalar aqui agora, eu vou até apagar. Ó, esse aqui, ó. Ele não é terciário, né? Porque ele está ligado diretamente a outros 2 carbonos. A ligação que ele faz aqui, ó, é com oxigênio. Então, ele é um carbono secundário. Aqui é um carbono secundário. Tudo bem? Este aqui secundário também, este secundário e este aqui primário. Aqui vai uma observação. Segundo a IUPAC, a gente classifica esses átomos de carbono em primário, secundário, terciário e quaternário quando ele faz simples ligações, tá? Observe que estes 2 carbonos aqui, ó, estão fazendo uma dupla ligação. Tá vendo? Entre eles tem 2 tracinhos, né? 2 pares eletrônicos estão sendo compartilhados. Beleza? Só que, para título de concurso, pessoal, a menos que ele deixe claro essa informação, considera o que ele jogar aí na prova, né? Se tiver dupla, se tiver tripla, se tiver 2 duplas, pode classificar esses átomos de carbono em primário, secundário, terciário e quaternário. Como a gente fez aqui, né? Classificamos esses 2 em secundário, tá? Só esse pequeno detalhe aí para vocês. Bom, mas vamos ao que essa questão nos pede. Ele diz assim, ó, o composto abaixo apresenta a cadeia classificada como o quê? Ele quer que você classifica a cadeia carbônica desse composto. Pode ser um outro item de questão, né? O primeiro nós falamos de classificação dos átomos de carbono, agora a classificação da cadeia carbônica. Como é que a gente faz isso? Vem aqui para o quadro, vem aqui para o quadro. Vamos pegar este composto que já está aqui, ó, né? Aqui eu tenho um composto orgânico, só de carbono e hidrogênio. O que é a cadeia carbônica desse composto? Porque o exercício nos pergunta qual a classificação da cadeia carbônica. Então, vamos primeiro descobrir o que é a cadeia carbônica. A cadeia carbônica é o encadeamento de átomos de carbono do composto. Então, a cadeia carbônica desse composto aqui, ó, seria assim, ó, C, 2 grupos metila, né? Eu vou representar os carbonos do grupo, mais um C, outro C e outro C, a cadeia principal. E mais um carbono aqui representando o grupo metila. Então, isso que eu desenhei aqui, ó, é a cadeia carbônica deste composto. Observe a minha fala. Composto, cadeia carbônica. O que a gente vai classificar é a cadeia carbônica. Claro que para o concurso você não precisa destacar a cadeia carbônica, né? Para classificá-la. Eu só estou te mostrando o que é para você entender a classificação. Né? No concurso você vai olhar direto para
fórmula estrutural plana ou para bond line e classificar a cadeia. Tudo bem? Beleza, né? Bom, já que a gente destacou a cadeia carbônica desse composto, já vamos classificá-la. A cadeia carbônica, moçada, ela pode apresentar extremos livres ou ela pode ser assim, ó, cíclica. Extremos, né? Ela forma um ciclo de 3, 4, 5, 10 carbonos. Então a gente tem o primeiro item de classificação aí, ó. Uma cadeia ela pode ser classificada como cadeia aberta, quando ela apresenta extremidades livres, como esse caso, ou pode ser classificada como fechada, quando não apresenta extremos livres. Tudo bem? É um primeiro item de classificação. O segundo item de classificação, pessoal, é essa cadeia carbônica aqui, ela pode ser classificada como normal ou ramificada. O que é uma cadeia normal? É aquela que apresenta, ó, somente átomos de carbono primário e secundário. Tá vendo? Quando você tem uma ramificaçãozinha, né, um carbono além da cadeia principal, ela é classificada como ramificada. Observe que nesta cadeia carbônica eu tenho ramificações, ó, da minha cadeia principal. Portanto, esta cadeia carbônica ramificada, ela apresenta pelo menos um átomo de carbono terciário, né? Aqui, ó, eu também posso falar, né, para essa cadeia fechada em normal ramificada. Observe que ela é a cadeia principal, ó, ela é só constituída de átomos de carbono secundário. Então aqui seria uma cadeia normal. Tudo bem? Beleza, continuando aqui na classificação dessa cadeia carbônica. Um outro item seria classificá-la em homogênea ou heterogênea. Vou colocar um composto orgânico aqui em cima, para você entender esse item. H3COCH3. Não é isso? Aqui é o composto orgânico, a forma estrutural plana dele. Deixa eu destacar a cadeia carbônica dele. A cadeia carbônica dele vai ser isso aqui, ó, COC. Bom, eu disse para vocês que a cadeia carbônica é o encadeamento de átomos de carbono. Agora eu vou melhorar um pouquinho essa definição. E o heteroátomo, se ele existir. O que é o heteroátomo? Heteroátomo é esse átomo diferente, né? Geralmente oxigênio, fósforo, nitrogênio, enxofre. Esse átomo diferente que está entre carbonos. Então, este aqui é o heteroátomo. Beleza. Portanto, a cadeia carbônica desse composto é os carbonos e o heteroátomo. Observe com a ideia que eu te passei de heteroátomo. Ó. Vamos supor que eu tenho esse composto orgânico aqui, ó. O álcool etílico. Não é isso? Se eu for destacar a cadeia carbônica do álcool etílico, pessoal, eu tenho só isso aqui, ó. Eu tenho um oxigênio aqui formando o composto orgânico? Tenho, mas ele não está entre carbonos. Ele não está estabelecendo ligações químicas entre carbonos, como esse superior aqui, ó. Portanto, ele não entra como heteroátomo. Ele não entra na constituição da cadeia. A cadeia são só os dois carbonos. Tudo bem? Entendeu essa ideia de heteroátomo e não presença de heteroátomo, né? Beleza. Então, com mais essa informação, a gente pode acrescentar mais um item aqui, ó. Essa cadeia, ela pode ser classificada como as outras também, né? Qualquer outra, em homogênea ou heterogênea. E aí é simples. Observe que essa cadeia só tem carbono na sua constituição. Cadeia, hein? Não estou falando de composto, não. Estou falando de cadeia. A cadeia carbônica só tem carbono em sua constituição. Então, eu vou classificá-la como homogênea. Cuidado, hein? Lá no seu concurso vai estar a bond line do composto orgânico ou a forma estrutural plana. Você tem que lembrar que você está classificando a cadeia. Né? Não dá para olhar para um composto desse aqui e falar, ele tem cadeia heterogênea. Não, a cadeia não é o composto, é isso aqui, ó. É isso aqui que você está classificando. Beleza? Tá, então ele é aberta, ramificada, homogênea, pois só tem carbono em sua constituição. Olha o que seria diferente. Esse primeiro aqui, ó. Tá vendo? A cadeia carbônica deste composto, essa cadeia aqui, ó, ela tem heteroátomo. Então, ela é classificada como heterogênea. Tudo bem? Então, seria aberta, ramificada, homogênea, essa aqui, porque só tem carbono. E o último item de ligação aqui, pessoal, né, que a gente está retratando aqui, é quanto ao tipo de ligação estabelecida entre átomos de carbono.
o tipo de ligação estabelecida aí, ó, entre os átomos de carbono. Observe, neste composto orgânico, eu só tenho simples ligações entre átomos de carbono, que está destacado nessa cadeia. Então, se esse composto orgânico só tem simples ligações, representado por um tracinho entre os átomos de carbono, ele é um composto saturado. Tudo bem? Se eu tivesse uma situação dessa assim, ó, né, vamos fazer uma bond line aqui embaixo. 1, 2, 3, 4. E aí eu ponho uma dupla ligação aqui, ó. Se eu for destacar a cadeia carbônica desse composto, porque aqui eu tenho um composto, né? Eu tenho um composto constituído de carbono e hidrogênio e uma dupla ligação aqui nele, ó. Se eu fosse destacar a cadeia carbônica, seria isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos e a dupla. E isto é a cadeia carbônica desse composto. Observe que esta cadeia carbônica tem pelo menos uma dupla ligação. Nesse caso aqui, uma, né? Ela tem uma dupla ligação. Se o composto ele apresenta pelo menos uma dupla ligação na cadeia carbônica, então o composto é classificado como insaturado. Insaturado. Beleza? Tá, então aí, né? Aberta ou fechada, normal ou ramificada, homogêneo ou heterogênea, saturado ou insaturado. Saturada. A gente está classificando a cadeia, né? Saturada. Beleza? Bora pro item? A gente vai falando um pouquinho mais sobre classificação de cadeias. Bora lá, bora pro item. O composto, então, apresenta a cadeia classificada como o quê? Se a gente for destacar a cadeia carbônica desse composto, pessoal, é só o encadeamento de átomos de carbono, né? Imagina os carbonos aí, ó, que estão fazendo as ligações. É isso aí a cadeia carbônica. Então, observe, ela tem extremos livres, né? Essa cadeia carbônica, ela tem extremos livres. O composto não é um composto cíclico. Então, é uma cadeia aberta. Beleza, né? Ela é normal ou ramificada? Observe que, ó, eu tenho pelo menos nesse caso, um átomo de carbono terciário, que é esse aqui, ó, que está ligado diretamente a outros 3 átomos de carbono. Então, ela é ramificada, pois eu tenho um átomo de carbono terciário aqui, ó. Isso, aqui onde eu circulei em cima é a ramificação. Tudo bem? Esse é terciário. Tá, então eu tenho uma cadeia carbônica ramificada. Ela é saturada ou insaturada? Observe, como a gente falou lá, né? Que estes 2 carbonos aqui, ó, estabelecem uma dupla ligação. Então, se tiver pelo menos uma dupla no composto que você está analisando, ele é insaturado. Se tiver só simples ligação, saturado. Se tiver pelo menos uma dupla, insaturado. Beleza? Continuando, ela é homogênea ou heterogênea? Observe que você tem, ó, oxigênio na constituição do composto, não da cadeia. Portanto, se esse oxigênio não está na cadeia carbônica, não está entre carbonos, essa cadeia só tem carbono na constituição. Portanto, ela é classificada como saturada. Desculpa, homogênea. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro item, letra A. Aberta, beleza. Ramificada, também. Insaturada, também. Só que heterogênea, não. Heterogênea, não. Letra B. Cadeia carbônica alicíclica. Letra C. Cadeia carbônica acíclica. Letra D, alifática e letra E, aberta. Olha, na letra B, quando ele fala cadeia carbônica alicíclica, eu vou dar só uma puladinha para não te confundir. Vamos para o item da letra C, acíclica. Uma cadeia carbônica acíclica, ou A de negação aí de ciclo de fechado, é uma cadeia carbônica normal, né? É uma cadeia carbônica aberta, né? Desculpa. Quando eu falo de acíclica, não cíclico, então é uma cadeia carbônica aberta. Tudo bem, né? Acíclica. Quando eu falo de alicíclica, é uma nomenclatura que a gente usa, um sinônimo que a gente usa quando a gente tem cadeias carbônicas aromáticas ou não aromáticas. Vem para cá, vem para cá. Eu vou desenhar o composto, não vou destacar a cadeia para a gente já não perder tempo. Tá? Porque agora eu acho que você já pegou as manhas de classificação da cadeia. Eu vou só desenhar o composto. Vamos supor que você tem este composto orgânico aqui, ó.
constituído de 6 carbonos, é um composto cíclico e apresenta o fenômeno de ressonância. Tá, então eu tenho a bond line de um composto orgânico muito conhecido chamado de benzeno. E aí eu tenho um composto orgânico assim, ó, composto por 4 átomos de carbono e ele é composto apenas por carbono e hidrogênio. Observe, as duas cadeias são cíclicas, são fechadas. Ela não apresenta extremos livres. Só que essa cadeia carbônica aqui, ó, deste composto, é classificada como aromática. Lembra que eu estou te falando que eu não estou destacando a cadeia para a gente não perder tempo. A gente está classificando a cadeia olhando direto para o composto. E esta cadeia carbônica, que não apresenta, né, de forma simplificada, o fenômeno de ressonância, a gente vai melhorar um pouquinho essa questão de aromaticidade, é uma cadeia fechada, não possui o fenômeno de ressonância, então é uma cadeia classificada como não aromática. Não aromática. Beleza? Tá, então se é o benzeno ou apresenta núcleos benzênicos, coisa parecida com isso aqui, né? Aromática. Se não, não aromática. Beleza? A cadeia não aromática, ela também é chamada de alicíclica. Alicíclica. É sinônimo. Tudo bem? A cadeia alicíclica é uma cadeia fechada, não aromática. Agora, uma cadeia acíclica é uma cadeia carbônica aberta, não cíclica. Beleza? Então, bora voltar aqui para a questão. Letra B, alicíclica. Alicíclica é uma cadeia fechada, não aromática, então não dá. Letra C, acíclica. Ela é uma cadeia acíclica, né? É sinônimo de cadeia aberta. É uma cadeia acíclica. Ela não é fechada. Ela é ramificada? Ela é ramificada. Ela apresenta o átomo de carbono terciário. Pelo menos um, né? Nesse caso, só um. Ela é insaturada? Ela é, porque tem dupla ligação entre os átomos de carbono. E ela é homogênea? Ela é homogênea porque só apresenta átomos de carbono em sua constituição. Portanto, gabarito, letra C. Tudo bem? Beleza, né? Vamos embora um pouco mais para frente. Vamos fazer mais uma de classificação de cadeia, essa aí, ó. E aí eu deixo o restante, eu deixo a 4 para vocês. Vamos dar uma olhada nessa 3 aí, ó. A 3 diz assim, ó. O ácido acetil salicílico de fórmula, tá? É a fórmula, né? Um analgésico de diversos nomes comerciais, apresenta cadeia carbônica. Olhando para o composto orgânico, você tem a representação da fórmula estrutural plana dele aí, né? Aí assim, é o que eu falei para vocês, não precisa destacar a cadeia para classificar, já vamos direto. Observe que esse composto, ele tem uma parte cíclica, tá vendo? Uma parte fechada. E uma cadeia carbônica aqui, pessoal, ó, aberta. Né? Ele tem um encadeamento de átomos de carbono também. Aqui não chega a ser uma parte, porque é só uma ramificação, né? Só um carboninho, né? Agora aqui você já tem, ó, quando você percorre aqui, ó, para essa lateral do composto, você tem carbono e carbono aqui, ó, e oxigênio, né? Então, tá vendo que você tem uma parte aberta e uma parte fechada no composto, né? Você tem essa parte aberta e essa parte aqui fechada. Portanto, esse composto tem cadeia mista. Compostos que têm cadeia mista são aqueles que apresentam uma parte aberta e uma parte fechada. Beleza? Tudo isso aqui é um composto. Então, a gente está classificando a cadeia. Além de mista, tá vendo? Um outro item de classificação é homogêneo e heterogênea. Né? Aí a gente já percebeu aqui, ó, que na parte aberta eu tenho heteroátomo. Eu tenho o oxigênio. Deixa eu marcar aqui de novo. Ó. Eu tenho o oxigênio entre carbonos. Tá, então essa cadeia carbônica é mista e heterogênea. Bora continuando. Ela é saturada ou insaturada? Se já tem núcleo benzênico, ela é necessariamente insaturada. Você olha tudo, a parte fechada e a parte aberta. Na parte fechada, tá vendo? Ele já é constituído de benzeno. Né? Então, é uma cadeia insaturada. E a insaturação está classificada pelos átomos que constituem o núcleo benzênico aí. Tá vendo? Isso aqui não classificaria como insaturada, porque não pertence à cadeia carbônica, pertence ao composto. Nem essa aqui. Beleza? Mas como tem o benzeno, é uma cadeia insaturada.
O outro item de classificação é aromática, ou não aromática, ramificada, né? É uma cadeia aromática? Por enquanto, a gente vai falar assim de aromaticidade, a gente vai melhorar um pouco essas definições, mas por enquanto, composto aromático é aquele que apresenta pelo menos um núcleo benzênico. Então, ó, isso aqui é um composto aromático. Vem para cá de novo. Vem para cá para o quadro, ó. Chega mais. Presta atenção aqui. Quando a gente fala de aromaticidade, né, apresentar essa característica química, eu estou falando, por enquanto, de presença de núcleo benzênico ou não. Então, ó, se eu tenho pelo menos um núcleo benzênico no composto, ele é aromático. Olha esse, ó. Pelo menos um núcleo benzênico. Nesse caso aqui, 2 núcleos benzênicos e eles estão fundidos. Eles estão condensados. Tudo bem? Tá, então esses são. Agora esse aqui, por exemplo, ó, vamos colocar esse composto. Ele é um composto aromático? Não, né? Não está apresentando o fenômeno de ressonância aí, ou não tem 3 duplas ligações assim, né, para mostrar também o fenômeno de ressonância. Isso aqui é um álcool de cadeia fechada, mas não é aromático. Tá, então, para a gente responder o item lá, se tiver pelo menos um núcleo benzênico, eu já considero ele aromático. Observe que o composto nosso do exercício, pessoal, ó, ele tem uma parte aberta e uma parte fechada. E a parte fechada tem o núcleo benzênico. Então, já classificamos como aromático. Beleza? Bora para as alternativas? Letra A não dá. Olha a letra B. Mista, heterogênea é insaturada e aromática. Beleza. Então, ficamos com a letra B. Mista, heterogênea, insaturada e aromática. Tudo bem? Pessoal, no próximo bloco, a gente continua aí com um pouquinho de ligações químicas, um pouco sobre teoria de ligação, resolvendo exercício. Um abraço, bom estudo, até mais.